Temos uma sociedade hoje que a punição vem antes que a gente saiba exatamente se houve culpa ou não. E o triste é que esse aspecto da sociedade também está entrando na igreja. Em 1 Timóteo 5, 19 e 20 nós lemos: Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. O aspecto bíblico do processo de acusação e julgamento, ele precisa ser amparado em evidências fortes, em análises fortes. Tá? A igreja não deve trabalhar escondendo casos em que há culpa, em que realmente crimes ou situações indevidas aconteceram, mas nós precisamos cuidar para que a sentença não seja dada de maneira descuidada. Nós tivemos na data de hoje um jogador do Esporte Clube Internacional que está respondendo a um processo, uma acusação séria na Espanha. E numa das discussões em um programa esportivo, diz que o jogador não deveria ter sido relacionado para a partida por causa da acusação. Normalmente, se fosse um caso recente, talvez cabesse algum tipo de preservação para se averiguar exatamente o que está acontecendo. Mas trata-se de um caso em que o jogador, inclusive, já tem um julgamento em primeira instância favorável a si. Então, dessa maneira, nós precisamos dar pelo menos o benefício da dúvida. Obviamente, nós vivemos num país onde a injustiça prolifera. E a Bíblia nos fala que bem-aventurados são aqueles que têm sede e têm fome de justiça. Mas a Bíblia também fala que Jesus ele não julga segundo a aparência, mas ele julga segundo o coração. Nós precisamos entender que a Bíblia pede que a gente tenha cautela. Historicamente, principalmente nos países que adotam a pena de morte como sentença, tem-se como premissa jurídica que é melhor deixar solto um culpado do que matar um inocente. Nós precisamos entender que a nossa sociedade chegou a um nível tão grande de julgamento em que as sentenças estão sendo proferidas antes mesmo de que a gente entenda se houve um crime ou não. Eu sei que existe muita impunidade no Brasil e no mundo. Eu sei que muitos crimes não são punidos, mas nós precisamos entender que condenar inocentes não resolve esse problema. Condenar pessoas que não cometeram crimes não vai resolver o problema da impunidade no mundo, porque as pessoas que vão continuando sendo impunes não serão mais punidas se nós julgarmos inocentes. Quando Jesus ele nos dá um mandamento de não tentar tirar o cisco do olho do outro antes de olhar para a trave que está no nosso olho, ele faz com que a gente tenha um exame, uma análise. Quando ele está diante da pecadora e nenhum homem foi capaz de condená-la, ele trabalha com a ideia de que todos eram pecadores, todos precisavam uma conversão, uma reparação das suas atitudes. Então nós precisamos entender que a gente não pode sair acusando pessoas. A gente não pode sair condenando as pessoas. Nós precisamos ter evidências. O mandamento bíblico de repreensão fala: se você vir o seu irmão pecar, você vai lá e fala com ele. Se ele não te ouvir, você leva mais um. Se ele não ouvir, você leva para a igreja. E se não resolver de maneira alguma, você trata como um publicano. E o que seria, nesse caso, evangelizar para que a pessoa se converta, aceite Jesus e tenha os seus pecados perdoados também. O que a gente precisa entender é que o princípio bíblico da justiça faz com que a gente analise as evidências com justiça. A gente não sai acusando, a gente não sai agredindo, a gente observa as evidências e a gente conversa de maneira aberta. A igreja não está para colocar coisas para baixo do tapete.
mas o princípio do versículo é claro: não aceite acusação ou denúncia com poucas evidências. Precisamos de 2 ou mais acusadores. Tá? Pode ser que algum culpado acabe passando impune por causa disso? Pode ser. Mas o risco de termos pessoas condenadas de maneira inocente por armação de outras pessoas, pessoas más intencionadas, é muito grande. Então, cuidado, não aceite acusação sem evidências fortes. E se tivermos evidências fortes, não vamos jogar debaixo do tapete. O versículo nos mostra o segundo princípio. A gente não esconde os pecados dos líderes, a gente mostra para que as outras pessoas, os outros líderes, tenham temor e saibam que serão expostos também se evidenciado culpados. Tá? Essa é a mensagem de hoje. Não sejamos ávidos a julgar, mas que a gente analise bem a situação, para que o inocente seja livre e o culpado seja efetivamente condenado. Se você gosta dos meus vídeos, curta, compartilhe, você me ajuda. No link na descrição desse vídeo você tem também a minha empresa de cursos. Se você tiver interesse em melhorar, progredir na carreira profissionalmente, eu posso te ajudar. Então tem o link para os meus cursos voltados à área profissional, principalmente à área bancária. Tá bom? Abraço, boa noite.